família Márcia Medidas, bem-vindos uma vez mais a esse espaço de meditação da Palavra de Deus. Sou o Padre Rafael e te convido a meditar um pouquinho sobre o Evangelho desse domingo, sexto domingo do tempo comum. Por isso, nós entramos na presença de Jesus em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E com atenção, escutemos o Evangelho desse domingo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu: Se queres, tens o poder de curar-me. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então Jesus o mandou logo embora, falando com firmeza: Não contes nada disso a ninguém. Vai mostrar-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou como prova para eles. Ele foi e começou a contar e a divulgar muito o fato. Por isso Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Ficava fora, em lugares desertos, e de toda parte vinham procurá-lo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Povo de Deus, nós estamos às portas de começar o tempo da Quaresma, tempo bastante especial na nossa caminhada cristã, caminho para o ápice da nossa celebração, que é a Semana Santa. Assim que a liturgia desse fim de semana já nos ajuda a ir entrando nesse clima reflexivo e nos propõe que nós olhemos um pouquinho para nós mesmos, mas não só para nós, mas que nós tenhamos também uma abertura para os demais. Nós vemos no Evangelho a figura de um homem que era acometido pela lepra e que se acerca com toda a fé do mundo a Jesus pedindo para ser curado. E Jesus, no auge de sua misericórdia e de seu acolhimento, realiza esse milagre e cura a esse homem. Naquele tempo, ter lepra era algo muito complicado. Tinha consequências muito mais do que físicas, tinha consequências que também eram sociais, no sentido de que aquele que tinha lepra tinha que isolar-se do convívio social, tinha que ser excluído do convívio da família, do trabalho, da participação dos serviços religiosos na sinagoga, enfim, aquele que tinha a lepra era obrigado a viver sempre nesse contexto de exclusão. E nesse sentido, Jesus manifesta a sua misericórdia e acolhe aquele homem tal como ele é. Para mim sempre é um verdadeiro consolo saber que nesse caminho cristão que vamos realizando, temos a Jesus que nos acompanha e que sempre está disposto a curar as nossas lepras. Irmãos, e não literalmente, mas todos nós temos as nossas lepras. Mas o mais importante é saber que Jesus, com sua misericórdia, sempre está disposto a perdoar-nos, a curar-nos dessas lepras. E não importa qual seja, muito maior é a misericórdia dele, que sempre está disposto a nos acolher. E curando-nos de tudo isso que nos afasta dele, Jesus como que restabelece a nossa relação com Deus e a nossa relação com os demais. Assim foi com aquele homem que prontamente, quando foi curado, foi ao sacerdote para recuperar a sua identidade e assim voltar para o convívio das pessoas e participar da sua família, do seu trabalho, dos serviços na sinagoga. Jesus restabeleceu toda a vida social daquele homem, mas também a sua vida interior, porque Jesus o cura não só de uma enfermidade, Jesus cura também dessa solidão que ele era obrigado a viver por conta de viver essa situação de enfermidade, da lepra no caso. Mas pensar um pouquinho sobre o Evangelho deve suscitar também no nosso coração uma série de compromissos. E o primeiro, meus irmãos, é que nós tenhamos exatamente essa mesma confiança, essa mesma fé que aquele leproso tinha em nosso Senhor Jesus Cristo, porque ele se acerca e pede a Jesus que o cure, mas ele não dizia nem que Jesus precisava tocar. Jesus, só com que o Senhor queira, eu serei curado. E assim o foi. E assim ele foi curado. Irmãos, nos milagres que nós vamos meditando ao longo desses dias no Evangelho de Marcos, a fé tem um papel fundamental.
É sobretudo pela fé daquelas pessoas em que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus podia realizar, de que Jesus de fato veio trazer a realidade do reino, é que os milagres puderam acontecer. Será que nós, como aquele homem leproso, temos essa confiança posta no Senhor? Será que a nossa fé é capaz também de fazer com que Jesus nos cure das nossas lepras? Essa é uma das grandes provocações que nos faz esse evangelho deste domingo. Mas além de crer em Jesus, esse evangelho também nos convida a que nós olhemos para nós mesmos, para o nosso interior, para que nós sejamos capazes de identificar quais são as nossas lepras. Quais são as situações que na minha vida me fazem romper as relações com os demais, a relação com Deus, enfim, quais são os pecados que me atormentam, que me afastam desse compromisso com o Senhor. É preciso que nós tenhamos essa coragem de, com muita honestidade, olhar para nós e reconhecer quais são as nossas lepras. E logo, o terceiro ponto, além de nós reconhecermos quais são as nossas lepras, com muita humildade e com muita fé, apresentá-las a Jesus. O primeiro, então, crer que Jesus sim pode realizar um milagre na nossa vida. O segundo, reconhecer quais são as nossas lepras. E à medida que nós reconhecemos, apresentá-las com toda a humildade, mas também com toda a ousadia, como teve esse enfermo, apresentá-la a Jesus, para que na sua infinita misericórdia, porque nós sabemos que Ele sim quer perdoar os nossos pecados, Ele sim quer curar as nossas lepras, apresentá-lo, para que essa realidade, para que esse milagre possa de fato acontecer nas nossas vidas e possamos viver uma vida de liberdade, vivendo essa vida nova que Jesus veio presentear-nos. Isso tudo num âmbito mais pessoal. Mas, irmãos, esse evangelho também nos permite analisar um pouquinho além da nossa lepra e a lepra dos nossos irmãos. Jesus acolheu, foi capaz de acolher aquele homem, independente da situação dele. Será que nós somos capazes de, como Jesus, ter uma postura tão misericordiosa e acolher a lepra dos nossos irmãos? Ou seja, acolher as limitações, as fragilidades, o pecado dos nossos irmãos? Sabemos ser compreensíveis com as limitações alheias? Esse também é um segundo ponto de vista muito importante que o Evangelho nos ajuda a meditar, porque, como cristãos comprometidos com a nossa fé, que amam Jesus Cristo, também somos convidados a ir ao encontro de todos aqueles que necessitam, daqueles que são mais fragilizados. O mundo de hoje nos impulsiona a sempre estar em contato com aqueles que vencem, com aqueles que estão bem. Mas e os vulneráveis? E os fragilizados? É a nossa missão, como cristãos, ser para eles também um rosto de misericórdia, porque foi isso que Jesus fez para aquele homem. Ao tocá-lo, ao curá-lo, Jesus apresenta uma nova face de Deus para ele. Irmãos, e nós somos nesse mundo convidados a fazer o mesmo, ser rostos da misericórdia para todos aqueles que necessitam. Assim que esse Evangelho nos ajude a comprometer-nos com o Senhor, no sentido de que apresentemos nessa vida nossas limitações, porque sim, nós temos as limitações. E logo, em base a essa cura que Jesus nos dá, que nós possamos fazer o mesmo, agir com a mesma misericórdia, agir com a mesma compaixão em relação com os demais. Que essa palavra nos motive e nos ajude a comprometer-nos mais com o Senhor para que possamos viver essa vida nova, livre de toda lepra e de todo pecado que Jesus sonhou para cada um de nós. Que Ele nos abençoe nesse caminho e, sobretudo, nesse novo ciclo litúrgico que vamos começar esta semana, que é o ciclo da Quaresma. Que possamos viver bem, preparando o nosso coração para viver todo o mistério que temos para celebrar ao longo da Semana Santa, para viver a paixão, a morte e a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas para isso, vivamos o nosso hoje, apresentemos o nosso coração, apresentemos a nossa lepra ao Senhor, esperando com toda a confiança, como fez aquele homem, de que também nós sejamos curados, libertados e vivamos essa vida nova. Que o Senhor te abençoe e te conceda uma Quaresma abençoada, a você e a sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um grande abraço e até a próxima.